Pessoal, dessa vez a gente não tá ao vivo, tá? Como eu tenho uma reunião de sociedade na terça-feira, eu tive que deixar gravada essa live pra gente não perder a nossa sequência. E o nosso tema de hoje é um dos temas mais pedidos por vocês. É uma das coisas que mais complica na hora de lidar com o paciente vascular mais comum, que é o paciente de varizes. Como que a gente trata as varizes? Como que a gente trata a insuficiência venosa? Hoje a gente vai falar sobre terapia compressiva, sobre como que a gente vai tratar o retorno venoso do paciente. De uma forma bem simples, galera. O que acontece é o seguinte, você tem que imaginar o seguinte, a gente usa a terapia compressiva para dois tipos de doença, para doença do sistema venoso e doença do sistema linfático. O coração é uma bomba, ele manda o sangue em forma de pulso, vai pelas artérias e o sangue volta pelas veias, tá? As substâncias não conseguem se dissolver no sangue para voltar, por exemplo, triglicérides, algumas gorduras, algumas coisas mais pesadas, acabam diluindo na linfa. E a linfa volta pelos vasos linfáticos, né? Então o que acontece? Tendo uma noção de como que funciona isso, a gente consegue lidar com os problemas da situação. Então, isso é uma coisa muito comum, muito fácil de aparecer. Qualquer OBS tem, qualquer pronto-socorro tem. Então, já chega, já aperta no sininho, já curte o canal. Não esquece, vamos acompanhar e acompanha essa live até o final que você vai saber, tintim por tintim, como resolver esse problema. E essas lives aqui que a gente tem, elas ficam na nossa comunidade de alunos depois que passa a primeira semana. Ela fica uma semana no ar e depois você perde a chance de acompanhar. Então não perde, a gente está aqui discutindo todos os temas de vascular voltados para o médico não especialista. O que acontece é o seguinte, galera, tanto a insuficiência venosa quanto a linfática, a gente faz tratamento com elastocompressão. Então, vamos para a gente poder rever rapidão como que é o sistema venoso, como que volta o sangue das pernas para o coração. 90% da drenagem venosa vem pelas veias profundas, não pelas veias superficiais. E às vezes tem válvula dentro. Então, quando o músculo aperta essa válvula, aperta essa veia, ele aperta um sistema valvulado e o líquido sobe. É assim que funciona. Todas as veias superficiais levam menos de 10% do sangue. Aí entram as veias safenas, aí entram as veias varicosas, que a mulher acaba comentando um pouco em relação a vaso um pouco mais chamativo. Aí entram as veias perfurantes, né? Você tem as comunicações das veias superficiais com as veias profundas. E daí o que acontece? O que é varizes? Varizes é uma doença genética que você tem um aumento de metaloproteinases. E esse aumento de metaloproteinase perde a complacência da veia, e essa diminuição da complacência da veia faz com que ela não aguente a pressão do sangue quando você pensa na coluna de líquido. Princípio de Arquimedes. Ponto mais baixo da coluna de água tem mais pressão. Então, quando o cara fica de pé, tem uma coluna de líquido entre o coração e o ponto que a gente está avaliando. A veia não aguenta a pressão, ela dilata. Quando ela dilata, a válvula tem dificuldade de fechar e por isso, ao invés de ter o fluxo normal, você vai ter um refluxo e o líquido volta para a perna. E como o líquido aumenta a pressão dentro do vaso, ele pode sair dentro do vaso e vai para fora do vaso. Daí pode ter inchaço, sensação de peso, de queimação. Com o passar do tempo, o ferro do sangue pode sair do sangue e impregnar na pele, que dá o que a gente chama de dermatite ocre. Esse processo inflamatório crônico pode levar à fibrose do tecido, que a gente chama de dermatofibrose, e isso, ao longo do tempo, pode levar a um processo inflamatório mais crônico, pode levar a uma úlcera venosa. Por isso que é tão importante a gente saber lidar com isso. Isso em relação às varizes. E também o que a gente chama de síndrome pós-trombótica. Se você destruiu alguma veia profunda, se ficou algum coágulo dentro da veia, o que acontece? Essa válvula está um pouco mais destruída, ela não vai conseguir fechar. Você vai ter esse refluxo pelas veias profundas. E isso pode fazer com que o inchaço seja até mais importante ainda, porque são as vias de drenagem principais, tá? Então, o que acontece, pessoal? O que a gente tem que pensar? Como que se dá o retorno venoso? Quando você mexe a perna, você aperta a veia profunda e bomba o sangue para o coração. Essa aqui é a pegada. Já o sistema linfático, como que acontece? O sistema linfático ele tem uma pressão muito mais baixa. Só que daí o que acontece? Ele sobe como se fosse aquele guardanapinho que você coloca na água. Ele sobe por capilaridade. Então você tem os ductos linfáticos iniciais que vão puxar por uma pressão osmótica e isso vai ir subindo lentamente para os outros canalículos cada vez maiores, passa pelos ductos linfáticos
chegou lá na região inguinal, da região inguinal saem os linfáticos, que é o que a gente chama de cisterna do quilo, que fica lá no retroperitônio, perto do tronco celíaco. E depois de lá da cisterna do quilo, ela sobe via ducto torácico, do ducto torácico ela cai na subclave esquerda, tá? Então o que acontece? O sistema linfático ele é bem superficial. Então, qualquer tipo de alteração que tem no linfático, na pele bem superficial, por exemplo, uma erisipela, por exemplo, alguma lesão maior de pele, pode levar a uma lesão de linfático. E o linfático, como ele leva uma substância muito mais gordurosa, muito mais espessa, ele dá um padrão de inchaço diferente, que é o que a gente chama de linfedema. É diferente do edema do edema venoso, é diferente do edema posicional. É um edema que quando você vai fazer uma preguinha na base do dedo, você não consegue fazer tão fácil, que é o que a gente chama de sinal de Godet, tá? O sinal de Godet, isso é interessante lembrar para provas de residência, provas de revalida, concurso público, coisa assim. O sinal de Godet, ele desculpa, o sinal de Stener, que é o da compressão da preguinha no segundo dedo. O sinal de Godet é o sinal do cacifo. O sinal de cacifo no linfedema, ele tem relação com o prognóstico do paciente, que é sinal de que você consegue tirar o inchaço. Agora, o Godet, o Stener, que é aquele que você não consegue fazer a preguinha no dedo, ele é patognomônico de linfedema. Isso é importante saber, tá? Então, o que acontece? O Stemmer, ele aparece no que a gente chama de linfedema duro, né? Então, a partir daí, a gente já consegue imaginar. E você tem um paciente de varizes, que é o mais comum da gente aparecer. O paciente chega para você com uma história do quê? Fala de uma sensação de peso, de queimação na perna, quando fica mais tempo de pé parado, que é quando ele não está usando a bomba muscular, né? Ou quando está parado sentado. E esse inchaço, esse sintoma, ele some por completo quando a pessoa se deita ou quando ela começa a caminhar. Por quê? Se deitou, acabou a coluna de líquido. Princípio de Arquimedes, né? Você tem a coluna d'água, o ponto mais baixo tem mais pressão. E quando a pessoa está andando, liga a bomba. Então, vai diminuir o sintoma quando anda e fica aumentado quando está de pé parado, tá? E daí tem a sintomatologia clínica. Essa classificação é importante vocês saberem, tanto para provas de título, provas de residência, provas de revalida, para qualquer coisa. Essa é a classificação importante de varizes. E ela define para a gente conduta, tá? Então, é a classificação de CEAP. É C clínico, etiológico, anatômico e fisiopatológico. Então, o C que é o que importa. O C vai de C0, que não tem bolhufas, até C6, que é o quadro mais avançado possível. C0, na hora de você examinar, não tem nada na perna. C1, tem telangiectasias ou veias reticulares, algumas veinhas maiores, que são aquelas aranhas vasculares ou algumas veias mais verdinhas, tá? A gente considera a veia reticular como veia de menos de 3 milímetros. C2, que é quando já tem veia varicosa, aquelas veias mais gordinhas, veias mais sobressaltadas, que aí já é além de 4 milímetros, tá? A gente considera o C2R, né, como as veias que são recorrentes, que são recidivadas. Que mais? C3 é quando tem inchaço. Se você tiver qualquer sinal de Godet, já tem inchaço. C4 é quando já tem alterações tróficas da pele. É quando você tem ou dermatite ocre, ou você tem dermatofibrose, alguma parte de pele está um pouquinho mais dura, tá? Atrofia branca, que a gente pode pensar também, tá? Aí a gente pensa no C4, que são as alterações de pele. Você tem o C4A, que é a hiperpigmentação ou tem eczema, e C4B, que é quando você tem a dermatofibrose, atrofia branca, aqueles padrões meio pré-abertura de ferida. E o C4C, que é o que a gente chama de corona flebectásica, que são quadros um pouco mais avançados. Daí, do 4, vamos pular para o 6, abriu uma ferida. C6 é ferida aberta. Se essa ferida é recidivada, é C6R, tá? E essa ferida, quando cicatrizou, vira um C5, que é a úlcera cicatrizada. E daí, quando que a gente indica o tratamento? O tratamento cirúrgico, quando é por doença venosa superficial, é a partir do CAPC3, é a partir de quando tem inchaço, tá? Tem muito apelo estético por esses detalhes, mas, via de regra, a indicação que a gente usa é a partir do C3. Mas edema é uma coisa bem fácil de identificar, a maior parte dos pacientes tem algum grau de edema, tá? Já o linfedema,
a gente tem outra coisa. O que que tem no linfedema? Você tem o linfedema que é grau 1, que é bem parecido com doença venosa. O inchaço praticamente não tem nem o godê, né? Tem um pouquinho de godê. E o inchaço regride praticamente 100% durante a noite. Acorda de manhã, tá desinchado normal. C2, ela já não desincha total durante a noite. C3, ela não desincha. Aí é quando você já tem muito mais dermatofibrose. Aí acaba sendo mais perigoso, tá? A base do tratamento do linfedema, além da terapia compressiva que a gente vai falar aqui, tem também as drenagens linfáticas, para a gente poder empurrar o líquido para cima, tá? O que mais que a gente tem que pensar? A base do tratamento compressivo, qual que é a lógica da compressão? Se eu pegar e comprimir uma coisa de forma concêntrica, por exemplo, uma perna, eu não vou estar apertando a superfície, tá? Uma coisa que é um erro conceitual muito importante é o seguinte: quando eu uso uma meia elástica, eu não estou apertando as varizes, eu estou apertando a veia profunda. O que que faz uma meia elástica? Uma meia elástica finge que a musculatura é mais forte para poder apertar a veia profunda, que é a veia importante, de uma forma muito mais vigorosa. Fazendo isso, finge que o músculo é mais forte para poder ter uma bomba muscular mais importante, tá? Então, o que acontece? A meia de compressão, ela faz uma pressão muito mais alta no tornozelo e conforme vai subindo, ela diminui o quanto ela aperta, de tal forma que quando a pessoa anda, ela faz como se fosse um pulso e é assim que ela vai ajudar a desinchar. Essa que é a lógica da coisa. Só que para tudo, galera, é importante saber o seguinte: meia elástica é um remédio tarja vermelha. Se ele é um remédio tarja vermelha, ele tem indicação precisa e tem contraindicação precisa. Quando que eu posso usar? Quando que eu devo usar? Quando eu tenho edema, quando tem sintomatologia de varizes, sensação de perna pesada, sensação de queimação e tem o quadro de insuficiência venosa ou um quadro de linfedema, por exemplo, tá? Em relação ao grau de compressão, eu vou chegar daqui a pouco. Mas fato é, se você tiver sintomatologia de varizes, aquela sensação de peso, de queimação, essas coisas, vale a pena você levar em consideração que vale a pena você usar uma meia, tá? E mais, quando que eu não posso comprimir uma perna? Se eu tirar o líquido da perna, o que vai acontecer? Ele vai tudo subir. Se o coração desse cara é muito baleado, ele vai ter um problema que é o seguinte: ele vai ter um risco potencial de descompensar uma insuficiência cardíaca. Só que isso daí a gente pensa principalmente quando o cara já está numa situação já mais descompensada, se for, por exemplo, um NIROS 3. NIROS não, desculpa, o NYHA, né? Então o que acontece? Se você tiver um quadro mais descompensado, o cara já está fazendo ortopneia, se eu tirar o líquido da perna, eu vou jogar tudo no pulmão, aí o cara descompensa, tá? Então, e ser descompensada é uma contraindicação. Outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: se eu tiver falta de sangue na perna, se o cara não tem pulsos distais, se eu estiver chegando pouco sangue na perna, se eu apertar mais ainda a perna, o que vai acontecer? Vai chegar menos ainda. Aí esse cara pode evoluir até com risco de perda de membro, tá? Então, fica de olho. Antes de você indicar uma meia elástica, palpe pulsos do seu paciente. Super importante. Que mais? Que outra situação que eu não posso pensar em empurrar líquido para cima? O que mais que passa dentro do linfático, além da gordura? Célula neoplásica. Se eu tiver um câncer na perna, eu tenho um risco potencial de empurrar esse câncer para frente pelos linfáticos, tá? E a infecção, desculpa, e a neoplasia, ela entra por onde? Ela corre pelos linfáticos e pelo sangue. Então, se tiver, por exemplo, um melanoma no pé, se tiver uma ferida no pé maligna, um carcinoma espinocelular, eu não posso usar terapia compressiva sob risco de empurrar tumor para frente. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, tá? E daí, você chegou lá, você viu o teu paciente de varizes, viu que ele tem indicação de comprimir a perna, né? Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa que a gente faz para tratar esse cara, a gente precisa aumentar as bombas musculares. Em outras palavras, exercício físico. Quanto mais você exercitar a tua perna, maior a massa muscular que você vai ter na panturrilha, mais força você vai conseguir para mandar o sangue das pernas para o coração. E exercício físico aqui que eu tô falando, galera, é exercício resistivo, galera, é academia. É exercício de gêmeos, exercício de agachamento, tá? São esses exercícios que são importantes nesses casos. Que mais que a gente tem que levar em consideração?
Se o paciente for deitar, se deixar um calço no pé da cama, o líquido volta por gravidade. Então, colocar um Trendelenburg quando for deitar, se não tiver contraindicado, é uma excelente saída para diminuir os sintomas do teu paciente. O que mais que a gente tem que pensar? A meia elástica, a meia de compressão é uma coisa super importante. É a base do tratamento, galera. Então, claro, tem venotônico também, remédio, mas galera, a medicação tira sintoma, ela não regenera a veia, tá? Então, se for pra gente usar alguma coisa que trata sintoma, procura uma coisa que tenha o mínimo de efeito colateral possível. E a meia elástica é super importante nesse ponto, tá? E aí o que acontece? Terapia compressiva a gente tem dois tipos, tá? Existe o que a gente chama de pressão de repouso, em que eu tenho alguma coisa que eu quero apertar e alguma coisa ativamente aperta a perna. Aí entra, por exemplo, as meias de compressão, tá? Então, eu tenho uma coisa que aperta e ela é totalmente elástica. Quando a pessoa anda, ela vai ter esse aspecto. Então, ela vai estar apertando o tempo todo, tá? Que mais? Existe uma outra coisa de conceito que é o que a gente chama de pressão de trabalho. O que que é isso? Quando eu mexo a perna, ela vai mudar o volume pela compressão das musculaturas, pela contração das musculaturas. Então, o que acontece? Você vai ter o quê? Se eu fixar o volume do membro, eu coloco, por exemplo, alguma coisinha que é móvel dentro daqueles copinhos da Nadir lá de pinga ou de café. O que acontece? Se eu for encher, por exemplo, uma bexiga dentro dele, o copo vai fazer uma pressão muito maior do que, por exemplo, eu futucando na parte de cima. E é isso que funciona se eu quiser fechar uma ferida. Eu faço compressões muito mais intensas. Quando eu uso, aí entra, por exemplo, bota de una, curativos multicamada, tá? Então é por essa linha que a gente pensa. Uma pressão de repouso, se eu for usar para terapia, eu consigo chegar no máximo em 40 milímetros de mercúrio. Uma pressão de trabalho, se eu for usar, por exemplo, uma bota de una, se eu for usar um K2, se eu for usar um Kuban 2, o que acontece? Eu consigo chegar em 70 milímetros de mercúrio, tá? Então, eu consigo comprimir a ponto de cicatrizar uma ferida. Por isso que é tão importante isso, tá? Se eu associar meias elásticas, se eu colocar uma meia 15-20 e uma meia 20-30 por cima, eu vou chegar perto de 50 milímetros de mercúrio, tá? Então, a gente pode levar em consideração isso como método de tratamento, tá? Então, o conceito que você tem que ter na cabeça é o seguinte: quando eu faço terapia compressiva usando meia elástica, galera, eu faço uma compressão cêntrica. Eu aperto o centro da perna. Eu não aperto a superfície, eu vou apertar a veia profunda, tá? Então, o que acontece? Qual que é a base da coisa? Como que eu faço? Se eu vou pegar, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, pressão é força sobre área, princípio de Laplace. Se eu não medir a circunferência da perna do paciente, eu não vou conseguir saber qual pressão que eu estou usando, certo? Então, orienta o paciente. Ou você mede no consultório os tamanhos certinhos de tornozelo, panturrilha, coxa e a altura, ou você pede para o paciente ir numa casa cirúrgica onde vai ser medida a perna desse paciente. E lembra, a perna desse cara, ela vai inchando no decorrer do dia. Então, a ideia de você pegar e pedir para ele comprar meia de manhã é interessante para inchar muito menos, tá? O que mais que é interessante a gente levar em consideração? Você tem o seguinte, tamanho da meia não está relacionado com o tamanho do sapato, mas sim com o tamanho da circunferência do da perna do paciente e do pé do paciente, certo? Da coxa. Por quê? Porque eu tenho que comprimir essas regiões, certo? E na tabela que você tem de uma meia elástica, o que acontece? Você vai ter o tamanho das meias. Sei lá, por exemplo, ah, tamanho pequeno, sei lá, de 18 centímetros de tornozelo até 22 centímetros de tornozelo. Sei lá, panturrilha de 34 até 42 é tamanho médio. Sei lá, uma coxa que tem 60, 76 centímetros de diâmetro é um tamanho para um tamanho grande, tá? E a gente tem o seguinte, além das compressões, nesse ponto, a gente tem que levar em conta o quê? Eu tenho que pensar em níveis de compressão. Aqui no Brasil tem três classes de compressão. Classe 1, 15 a 20 minutos de mercúrio. Classe 2, 20 a 30 minutos de mercúrio. Classe 3, 30 a 40 minutos de mercúrio. E, além disso, se eu precisar de uma coisa mais alta, aí eu sou obrigado a lançar a associação de meias elásticas, uma meia 15-20 e por cima uma meia 20-30. Ou com isso eu chego na faixa de uns 50.
Ou então eu posso lançar mão de curativos inelásticos, em que eu fixo o tamanho da perna e, com o fato do paciente andar, ele vai conseguir comprimir muito mais. Isso a gente pode usar com os curativos. Aqui no Brasil, você tem bota de Una, que é uma coisa que tem no SUS, você tem o Urgo K2, você tem o Coban 2, você tem enfaixamentos de velcro, tá? Sistemas de velcro fazem o quê? É tipo uma placa de neoprene que você prende na perna, prende no pé, no joelho, na coxa, para ter esse efeito inelástico. E quando a pessoa anda, esse inchaço vai diminuir bastante. Por quê? Porque é nessa hora que a bota funciona, tá? E daí o que acontece? Como que a gente tem que lidar? Você vai pegar o teu paciente que tem varizes, certo? Se for varizes, eu vou usar o quê? Terapia elástica. Eu vou pedir para esse paciente colocar a meia quando for ficar mais tempo de preparado. Como a meia elástica também não regenera a veia, pede para o paciente assim, que eu falo no meu paciente, usa a meia como se fosse uma muletinha. Vai ficar mais tempo de pé, fica com a meia. Vai acordar de madrugada para fazer xixi, desencana da meia e vai para o banheiro, coitado. Tá bom? Essa que é a lógica, tá? E daí, como que a gente considera isso, galera? A indicação da meia é a seguinte: se eu tenho insuficiência desde a coxa, eu vou precisar de uma meia coxa, uma meia 7/8. Se eu tenho doença só nas veias de perna, uma meia 3/4 já atende bem, certo? Se eu tiver veias de raiz de coxa ou varizes vulvares, pensando até em varizes pélvicas, eu faço o quê? Eu posso pegar uma meia calça, tá? Então, o que a gente tem que pensar? A indicação da meia varia de acordo com o padrão das varizes. Então, examine o seu paciente. Lembra de palpar pulso, ver onde estão as veias. Lembra que essa fena magna ela tem um trajeto medial. Então, se você tiver uma veia grande no trajeto medial, você já pode até pensar que pode ter uma insuficiência de safena aí, o fluxo está invertido da safena e cai nessa veia grande. É uma coisa para a gente pensar, tá? E mais? Como que eu escolho a meia de compressão? Lembra que a gente estava falando da classificação do CEAP? É totalmente relacionado a isso, galera. Então vamos lá. Tem três patamares de meia: 15, 20, 20, 30, 30, 40. Se o teu paciente tem C0, não tem nada e é sintomático, ou só telangiectasia, ele é sintomático, eu preciso de uma meia de baixa compressão, uma meia classe 1, tá? Uma meia 15 a 20 milímetros de mercúrio. O cara vai usar isso no dia a dia, vai fazer exercício e vai acabar melhorando a falta de bomba que deixou o sintoma nesse cara. Se você tiver CAPC2, quando já tem tributária varicosa, você tem nível de evidência alto ainda para meia classe 1, que é 15 a 20 milímetros de mercúrio, mas também tem uma evidência bem robusta para as meias classe 2, que tem a faixa de compressão entre 20 e 30 milímetros de mercúrio no tornozelo. Se o cara já tem inchaço, eu já não tenho benefício usando uma meia classe 1. Eu vou ser obrigado a usar uma meia 20 a 30, certo? Se você já tiver dermatite ócrea, alterações tróficas da pele, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que partir para eu posso manter a meia 20 e 30, mas eu preciso introduzir esse paciente a uma meia 30 a 40 milímetros de mercúrio. Se eu tiver um paciente com sepsis 5, uma ferida cicatrizada, esse cara precisa de uma meia de alta compressão, tá? Que é uma meia de 30 a 40 milímetros de mercúrio, tá? E se esse cara tiver uma ferida aberta, a ferida aberta a gente trata a infecção, assim que tratar a infecção, precisa apertar de uma forma brutal a perna desse paciente. Então, o que eu tenho que fazer? Tratou a infecção, eu vou lançar mão de um curativo inelástico, exatamente para poder fechar a safena proximal. Essa que é a lógica da coisa, certo? Já no linfedema, a gente fica um pouquinho mais rendido. Por quê? Porque o linfedema é um edema mais endurecido. Então, mesmo nos padrões de terapia compressiva classe 2, que quando já tem aquele inchaço que não regride 100%, esse paciente já merece uma meia de alta compressão e esse sim com mais aderência, tá? E então o que acontece? Outra coisa que a gente pode lançar mão também, nos pacientes de linfedema, é nos curativos, nas terapias compressivas com velcro. Ou quando tem, por exemplo, uma ferida, que eu preciso ver a ferida todo dia, mas ele não consegue ficar, tem um risco de infecção, ou precisa desbridar, ou alguma coisa assim, e você não pode ficar uma semana inteira direto.
Então, como eu não posso ficar muito tempo com a ferida fechada, eu não posso lançar mão dos curativos de terapia inelástica, porque ela funciona ao longo do tempo, certo? Então a gente tem que ter isso em mente, tá? Então o que a gente vai fazer? Você tem que pensar no seguinte, galera. O que que a gente faz? Então aqui, ó, momento resumão da aula. O que que você vai ter? Varizes. Você abre C1, você vai usar uma meia 15 e 20. C2, você pode usar 15 e 20, 20 e 30. C3, 20 e 30. C4, 20 e 30 ou 30 e 40. C5, 30 e 40. C6, não é para usar meia. A ideia é usar ou associação de meias ou as terapias hum, com uso que usam pressão de trabalho. Aí entra a bota de Una, aí entra Cuban 2, aí entra a associação de meia elástica, aí entra as terapias com velcro, tá? É por essa linha que a gente pensa. E como que eu prescrevo uma meia elástica? Isso é outra dúvida que muitas vezes a gente tem. Coloca lá, para o senhor Zé da Silva Sauro. Uso externo, não vou fazer o cara engolir, não vou fazer o cara passar creme, tá? Então, vou colocar o quê? Meia elástica, a altura da meia será 3 quartos, 7 oitavos, meia calça, um lado só de meia calça, tá? Tem um padrão de gestante, tá? E a outra coisa que eu preciso colocar é o nível de compressão que eu quero. Se ela é de 15 a 20 milímetros de mercúrio, se ela é de 20 a 30 milímetros de mercúrio, se ela é 30 a 40, certo? Então precisa colocar isso daí. Embaixo colocar, sei lá, colocar durante o dia, tirar para deitar, tá? Isso é importante a gente pensar. E, para vocês terem uma ideia, faz muita diferença, tanto nas varizes quanto na síndrome pós-trombótica. O cara tem cicatriz na veia profunda, vai se sentir muito mais confortável usando uma meia de compressão. Beleza? Galera, esse foi um tema muito legal, um tema top, é um tema que dá muita dúvida. Pega essa live aqui já, salva ela, já aperta no sininho, já se inscreve no canal e volta ela no começo para você já anotar direitinho esses detalhes, tá bom? Isso faz toda a diferença na hora de tratar o teu paciente. Beleza, galera? Então, galera, qualquer dúvida, qualquer choro, lamentação, como essa aula tá gravada, a gente deixa nos comentários as dúvidas que eu respondo por aqui. E qualquer outra dúvida que você tirar pessoalmente comigo mais fácil, vai pelo Instagram. Beleza? Falou, galera. Até mais.